Oi, gente, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Como sempre, né? Eu não sei em qual momento do dia você estará assistindo essa videoaula. Então, como sempre é de praxe, né? Eu deixo aqui a minha saudação para vocês. Como todo mundo deve se lembrar, na nossa última videoaula eu tinha fragmentado o nosso assunto, tá? O assunto geral é esse que vocês já sabem, processo de formação das palavras. Porém, no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, a gente estudou um processo chamado derivação. Para a aula de hoje, a gente vai começar a refletir sobre outro processo de formação das palavras chamado composição, tá bom? Então, gente, para início, o que é composição? A composição é o processo pelo qual novas palavras são formadas através da junção de palavras ou radicais existentes na língua. A composição pode ocorrer em duas formas, por justaposição ou por aglutinação. Como o próprio nome sugere, a composição é o integramento, digamos assim, a integração, né? Integramento não, a integração entre as palavras, tá? E essa integração pode ocorrer por justaposição ou aglutinação, tá? E aí a gente agora começa a refletir sobre cada um desses processos, tá bom? Então, o primeiro deles, uma composição por justaposição. O que é isso? Como é que eu consigo identificar? Então, o processo de formação por justaposição ocorre quando os elementos da composição não sofrem alteração fonética ou gráfica. Então, eu vou unir as palavras e vou perceber que após essa união, eu não terei alterações nem no som e nem na escrita. E aí eu cito como exemplo algumas palavras para vocês. A primeira delas, rodapé. E aí a gente sabe que rodapé é composto por duas palavras, roda mais pé. Quando eu junto tudo isso, eu tenho rodapé. E aí vocês percebem que não há, nessa integração, nessa junção, uma alteração fonética ou uma alteração gráfica nessa palavra, tá? Ela continua da mesma forma, tá? Só que juntinha. Próximo exemplo, bem me quer. E aí a gente sabe que bem me quer é formado por bem mais me mais quer. E aí quando eu junto tudo, a palavra passa a ser grafada, né, com hífen. E aí eu tenho bem me quer. Não há alteração mais uma vez nem na escrita e nem no som. Última palavra, guarda-roupa. Eu tenho aí o verbo guardar. E aí eu tenho o substantivo roupa. Quando eu junto essas duas palavras, essas duas classes gramaticais, né? Eu tenho aí uma nova palavra que significa guarda-roupa, que vocês já sabem o que é e mais uma vez volto a dizer, não houve alteração fonética e não houve alteração gráfica. Por isso que esse processo de formação das palavras se chama de composição por justaposição, ok? Continuando, gente. Composição por aglutinação. Professor, o que é isso? A aglutinação ocorre quando, na junção dos elementos formadores, pelo menos um deles sofre alteração fonética ou gráfica. Então, vocês já percebem que é o contrário do outro processo de formação, tá? E aí eu trouxe novamente alguns exemplos para vocês. Água mais ardente, né? E aí eu tenho a formação da palavra aguardente. E aí vocês percebem que houve sim uma alteração fonética, tá? Eu deixo de falar água ardente para falar aguardente, né? Então, ainda que não haja uma mudança significativa na escrita, que vocês percebem que há sim, houve aí a perda de um A, né? Há também uma mudança que é fonética, tá? Então eu deixo de falar água ardente para falar aguardente justamente pela perda desse A, tá? Próximo exemplo, plano mais alto, formando aí a palavra planalto. E vocês percebem que mais uma vez há uma alteração
tanto na escrita quanto no som. Eu deixo de falar plano alto para falar planalto, tá? Próxima palavra, embora. E aí a gente sabe que ela é formada por em, mais boa, mais hora. E vocês percebem também que há aí uma alteração no som e há uma alteração na escrita, tá? Então, gente, o processo de formação chamado composição, tá? Ele é formado por dois segmentos. Então, vocês sabem que tem a composição formada por justaposição, que é quando as palavras se juntam e não há aí uma perda nem gráfica e nem fonética, e há uma composição formada por aglutinação, que é quando as palavras se juntam e há aí uma perda fonética ou gráfica, tá? Ou fonética e gráfica, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Há também outros processos, tá? Que o módulo de vocês vai trazer, que também são muito importantes, tá? O primeiro deles é o hibridismo. O que é isso? Ocorre hibridismo, gente, quando os elementos de formação pertencem a línguas diferentes. Eu costumo dizer que esse é um pouco mais profundo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma noção de radicais mesmo, precisa ter uma noção da estrutura da própria língua para que a gente possa saber de onde é que vem aquela palavra. Então, por exemplo, quando eu tenho uma palavra monocultura, para identificar o processo chamado hibridismo, eu tenho que saber que mono vem do grego e cultura vem do latim. E aí eu tenho uma palavra chamada monocultura que se origina das junções dessas duas línguas, tá? Por exemplo, também burocracia. Eu tenho aí buro, que vem do francês, e tenho cracia, que vem do grego, formando uma palavra, tá, diferente através de processos linguísticos diferentes, através de línguas diferentes, do francês e do grego. Tá? Então ele é mais profundo por isso, porque nem todo mundo sabe de onde que vem determinado radical, por exemplo. Nem sempre a gente sabe. Então ele é mais profundo, tá? Abreviação. Professor, o que é uma abreviação? O módulo de vocês vai trazer esse processo de formação chamado como redução. Pode ser um ou outro, vocês podem optar por usar a nomenclatura que seja ideal para vocês, que vocês gostem mais, tá? Mas aí eu trago os dois para que vocês possam saber que são a mesma coisa. A abreviação consiste na utilização de parte de uma palavra no lugar da sua totalidade. Então, por exemplo, televisão. Eu pego aí, abrevio televisão, encurto televisão e ela passa a ser chamada TV. Quilograma, como forma abreviada, vira quilo. Motocicleta, como forma abreviada, vira moto, tá? Então, eu uso parte de uma palavra no lugar da outra, certo? Próximo processo, gente, que a gente tem é a onomatopeia ou a reduplicação. Tanto faz, ou um nome ou outro, tá? O que é isso? A onomatopeia ou reduplicação consiste na criação de palavras que procuram reproduzir certos ruídos ou sons. Exemplo, reco-reco, tic-tac, zum-zum. Então, todas as vezes que eu utilizo essas palavras, eu tenho uma ideia que ela me remete a um som ou que ela me remete a um ruído. Reco-reco, por exemplo, pode remeter, sei lá, aquele arranhado da porta, por exemplo. Tic-tac, a passagem do tempo, né? E zum-zum de algum barulho, de algum mosquitinho, alguma abelhinha. Depende aí do som que vocês acham que te lembra, tá? Mas a onomatopeia ou reduplicação, também chamada de reduplicação, consiste justamente nisso, na tentativa de reproduzir sons ou ruídos. Isso é muito utilizado, por exemplo, nos gibis, né? Então, quem é leitor de gibi, de HQ, de mangá, enfim, vai ver muito isso, tá? Sigla. O que é a sigla, né? Qual é a diferença da sigla para abreviação? Olha só. Sigla consiste na utilização de letras iniciais de uma organização, entidade ou associação. A abreviação ela vai encurtar e a sigla vai utilizar a letra inicial de uma entidade ou organização. Exemplo de algumas siglas para vocês, gente. ONU,
que significa Organização das Nações Unidas, USP, Universidade de São Paulo, DETRAN, Departamento de Trânsito e por aí vai, tá? Então, foi utilizado aí as letras iniciais de cada organização, de cada departamento, de cada entidade, tá? Para que gerasse também o encurtamento dessa palavra, tá? Porém, é sempre com a utilização das letras iniciais, tá bom? Gente, no mais é isso. Eu procurei dividir o conteúdo, tá? Nesses 2 vídeos, para que não ficasse muito extenso, muita informação e vocês não conseguissem absorver. Mas estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Podem tirar a dúvida de vocês no grupo, podem me procurar no privado, eu estou no grupo do 3º ano. Sempre digo isso, tá? Mas volto a reafirmar que vocês têm total acesso a mim quando quiserem fazer isso, tá? Beijos, gente, abraços, continuem estudando, tá certo? Façam as atividades dos módulos, tudo vai estar explicadinho no roteiro, o que é que vocês têm que fazer. Tá joia? Um beijo, gente, no coração de todos e no coração de todas. Tchau, tchau!